Bom dia! Dando continuidade à nossa aula sobre moluscos, nós já vimos em sala de aula parte desse assunto e hoje nós iremos concluir falando de reprodução e de relações ecológicas que esse grupo exerce na natureza e entre os indivíduos de uma população, tá? Esse assunto ele consta no capítulo 18 do livro de vocês, página 228 até 235. Certo? Então, eu vou dar primeiro uma revisada nos slides que nós já vimos em sala de aula. Por favor, fiquem atentos. Quando iniciar a continuação da aula, eu aviso para vocês, tá? Quando aparecer aqui essa palavra copiar, eu paro aqui o vídeo um pouco, vocês dão uma pausa e vocês precisarão copiar o que está no slide, tá certo? No caderno de vocês. O objetivo da aula é conhecer e saber identificar um molusco. Tá? Então, a gente vai dar uma revisada sobre a anatomia desse animal, quais são os aspectos gerais para que nós consigamos identificar na natureza, ou na calçada, ou dentro de casa, no quintal, quando um molusco aparecer, tá? São animais de corpo mole, mas vocês vão perceber que eles têm uma característica a mais, em relação a outros animais também de corpo mole. Tá? Então, nós já vimos que eles são invertebrados, ou seja, são animais que não possuem crânio e coluna, muito menos nenhum osso. Tem animais terrestres e animais aquáticos, e os aquáticos têm moluscos tanto da água doce quanto da água salgada. Vocês podem agora perceber a diversidade desse grupo. Tem animal terrestre, tem animal aquático e dentro dos aquáticos tem animais que conseguem sobreviver com água doce e com água com muito sal. Esse aspecto aqui exige do animal certa capacidade de excretar alguns resíduos. Então, são animais diferentes entre si, mas que possuem, que pertencem a esse mesmo grupo. Todos vão ter corpo mole e úmido, tá? Vocês nunca vão presenciar um molusco seco. Ele não tem uma camada, uma crosta de pele mais grossa. Todos os moluscos apresentarão corpo mole e úmido, certo? Eles possuem por cima do corpo mole ou por dentro uma concha, né? Que a gente vai chamar de concha interna e externa, certo? Essa concha, ela possui uma função de proteger o animal e em alguns outros possui a função de dar estabilidade em moluscos aquáticos para favorecer a natação, a fuga e a apreensão de alimentos e de presas. Alguns têm cabeça e outros não têm cabeça, tá, gente? Tem moluscos que você vai perceber claramente uma região onde tem boca, rádula, olhos e antena. Então, a gente vai identificar aquela região como cabeça. E tem outros que vocês vão perceber que não tem cabeça. É apenas a concha e a parte mole por dentro, tá certo? Eles apresentam uma característica muito curiosa, que são dentes por cima da língua, e são dentes numerosos. Se a gente for comparar a quantidade de dentes nossa com esses animais, nós possuímos 32 dentes, né? É a quantidade padrão que se repete na espécie humana, a quantidade de dentes que nascem, certo? E esses animais, eles podem apresentar até 275 mil dentes em algumas espécies, tá? Porém, são dentes microscópicos, que você só pode localizar se você colocar uma lupa ou uma lente de aumento bem importante, tá certo? E esses dentes, eles não ficam em gengivas, nem em alvéolos, como nós. Os dentes desses animais, eles ficam localizados em cima da língua. Então, é uma língua bem diferenciada. Ela tem a capacidade de ralar superfícies moles e superfícies até mais rígidas, como a madeira, tá certo? Ou plástico. E essa língua é chamada de rádula, tá bom? Eles possuem sangue azul, diferentemente do nosso sangue, de todos os mamíferos, que possuímos sangue vermelho graças ao nosso pigmento. A hemoglobina, eles vão possuir sangue azul, porque o pigmento desses animais é diferenciado. O pigmento respiratório, que é capaz de conduzir o oxigênio, não é a hemoglobina, é a hemocianina, tá? Eles mudam de cor rapidamente. Tem alguns moluscos que possuem aí um mecanismo maravilhoso de se camuflar no ambiente onde estão para fugir de alguns predadores, para fugir de algum perigo, certo?
E, gente, outra coisa importantíssima é que eles podem dar lucro para algumas pessoas, tá? Alguns moluscos, eles são capazes de produzirem joias, tá certo? E outros, eles fazem parte de pratos caríssimos, tá certo? Então, são grupos de animais bem importantes, bem interessantes, que a gente vai agora terminar de conhecer esse grupo, tá certo? Aqui algumas imagens, ó. Concha externa, o caramujo, você vê claramente essa concha em espiral por cima do corpo, o próprio corpo produz essa concha. A sépia, que é um molusco marinho, ele não possui concha externa. A concha desse animal, ela é dentro do corpo dele, tá? É uma espécie de estrutura que dá estabilidade aos músculos para que a natação ocorra mais facilmente. E aqui também tem animais que não têm concha. A lesma é um molusco, mas ele não possui aqui uma concha protetora. É um animal que é mais vulnerável no ambiente, tá certo? Ele vai se proteger embaixo de barrancos úmidos, escuros. Ele pode se camuflar na mata seca, em troncos de árvores, porém, essa concha para proteger, ele já não vai ser capaz de produzir, tá? Então, tem alguns que têm cabeça, ó, como eu falei, o caramujo, você consegue visualizar claramente essa região posterior, certo? E outros, como a ostra, que é só essas duas conchas articuladas em dobradiça e fechadas, você não enxerga a cabeça. Então, são animais que realizam a alimentação por filtração, tá? São filtradores e não possuem cabeça, tá bom? Eles possuem uma língua muito curiosa, essa língua, ó. Estão vendo aqui essa estrutura? Os moluscos terrestres, tá certo? Eles vão possuir essa língua raladora, chamada de rádula. É uma língua capaz de ralar superfícies como pepino, folhas, e alguns grupos eles são capazes de consumir madeira e plástico graças ao poder de atrito dessa língua, tá certo? Que possuem aí numerosos dentes por cima dessa língua, dentes de quitina, que é uma proteína mais rígida, tá? E aqui, nessa imagem, é a imagem de ostras capazes de produzir pérolas. Estão vendo, gente? Ó, esse animal, ele é cultivado em cativeiro. Lá no Japão, por exemplo, tem empresários que fabricam joias caríssimas a partir de ostras. Tá? No livro de vocês, na página 231 e 232, tem a explicação como é que essa ostra se forma, mas eu vou falar aqui rapidamente, tá certo? Essa ostra, na verdade, ela é formada graças a um mecanismo de defesa que o animal tem. Se entrar dentro dessa concha, embaixo dessa concha, uma larva, um grão de areia, algum corpo estranho que possa causar incômodo no animal, ele vai começar a produzir a madrepérola, tá? Que é uma substância dura e brilhante, que vai ficar ao redor do corpo estranho. Então, o animal ele se protege e isola esse corpo estranho a partir da produção dessa substância. Só que essa substância, quando você vai enxergar, ela é muito bela, colorida e esférica. Então, essa substância ela pode ser considerada uma joia, tá certo? Muitos empresários eles fazem colares de pérolas e vendem aí a preços absurdos, tá? Então, todas as pérolas verdadeiras, elas são graças a esse animal, que é um molusco da classe dos bivalves, tá? A alimentação deles, eles são herbívoros, tá certo? Graças à rádula, eles são capazes de ralar superfícies vegetais, tá? Mas alguns podem comer também ouriços do mar, os moluscos marinhos maiores ou estrelas do mar, tá? Então, são predadores e herbívoros, tá certo? A classe, né? São duas classes mais importantes, bem fácil de identificar, gente, muito fácil. Você vai se basear em duas coisas: no pé desse bicho e na cabeça desse bicho, no pé e no que está em cima desse pé. Ó, podes quer dizer pé, tá? E gastro quer dizer estômago e cefalo quer dizer cabeça. Vamos lá, qual dos dois tem o estômago em cima do pé? Esse aqui, né, gente? O pé desse bicho é o único pé musculoso aqui embaixo todo do corpo, ó. E a parte visceral desse animal, onde se encontram as vísceras e toda a estrutura digestiva, fica em cima do pé. A cabeça é mais aqui do lado, ó. Então, quando a estrutura
digestória fica em cima do pé, a gente vai classificar dentro desse grupo os gastrópodes, que são os caramujos, todos os moluscos, quase todos os moluscos terrestres, tá bom? As lesmas também. Gente, ó, aqui no polvo a gente já vê uma diferença. Os pés, né, que são essas estruturas que se assemelham a pés, porque promovem a locomoção, são os tentáculos, né? E a cabeça tá aqui, ó, é a cabeça em cima do pé. Então, nesse caso, a gente vai ter os cefalópodes. Tem mais cefalópode, professora? Tem. Tem a sépia, que é cefalópode, tem o polvo, tem a lula. Tem outro bem interessante aqui no livro de vocês, polvo lula, que também é cefalópode, um nome bem interessante. A gente procura depois, tá certo? Vamos dar aqui continuidade na nossa aula, tá? Vamos lá. Aqui é uns vídeos, tá certo? Que eu deixei no canal, então vão lá ver esses vídeos da rádula, da alimentação e da camuflagem, tá? E aqui a gente resolveu algumas questões do livro em sala. Dando continuidade, a gente vai agora descobrir como é que um molusco se reproduz, tá certo? E também qual a importância desse animal na natureza, tá? Primeira coisa, a reprodução desse bicho é sexuada, ou seja, tem troca de DNA entre os indivíduos de sexos diferentes por fecundação, tá certo? Em alguns grupos de vegetais e de algumas tartarugas, algumas abelhas, elas vão se reproduzir, gente, sem trocar DNA entre dois indivíduos, tá? Então, é a reprodução assexuada. Quando se trata de um molusco, a reprodução sempre vai ser sexuada. Sempre vai ter dois indivíduos trocando DNA, fazendo ali o processo da fecundação. Sejam eles dioicos, ou seja, machos e fêmeas separados, ou sejam eles hermafroditas, ó. Aqui é um exemplo de dois caramujos que são hermafroditas. Eles são hermafroditas, mas mesmo assim mantêm contato um com o outro e trocam DNA, tá certo? Então, essa é a forma que um molusco se reproduz, sexuadamente, por fecundação, mesmo sendo dioicos, os que é isso, sexos separados, ou hermafroditas, que é o oposto, os dois sexos no mesmo indivíduo. Tá certo, gente? A fecundação é externa e interna. Tá certo, professor? O que é a fecundação externa ou interna? Gente, a fecundação interna, ela vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Tá? No caso do cavalo marinho, por exemplo, é o contrário, dentro do corpo do macho. É um caso de dimorfismo sexual. No caso aqui das galinhas, por exemplo, já a fecundação externa acontece, os animais eles podem ter contato um com o outro, tá certo? Bem como não podem ter contato, como no caso das águas-vivas. No caso aqui dos peixes, dos anfíbios, né? Eles têm contato físico, porém, tanto o macho quanto a fêmea vão liberar suas células sexuais no meio, ali próximo, e essas células sexuais vão se encarregar de se encontrarem fora do corpo da mãe. Então, a fecundação é externa nesse caso, tá? Então, é interna, quando acontece dentro do corpo da fêmea, e é externa quando a fecundação acontece fora do corpo da fêmea, tá bom? A mesma coisa acontece aqui com os anfíbios, ó. Essa foto, ela é a foto do abraço nupcial, tá? Que acontece entre os anfíbios. O macho, ele se posiciona em cima da fêmea, pressiona seu abdômen. A fêmea libera os óvulos ali no meio, ao redor. Você pode ver essa foto aqui, ó, cheio de ovos ao redor. E o macho aí vai liberar seus espermatozoides e a fecundação acontece fora do corpo dessa fêmea. Certo? Com os moluscos, acontece também das duas formas. Vamos agora ler aqui, gente, esse trecho da página 234, onde fala da reprodução, tá? É no parágrafo que começa: como os moluscos são muito diversificados. Então, eu vou ler com vocês, tá certo? Como os moluscos são muito diversificados, seus mecanismos reprodutivos também são variados. Nós já vimos hoje que existe molusco com cabeça, molusco sem cabeça. Molusco com concha, molusco sem concha e molusco com a concha interna. Então, eles apresentam uma diversidade muito grande, sendo organismos de um mesmo grupo. Então, da mesma forma, é o tipo de fecundação, tá? No nosso grupo, por exemplo, a fecundação sempre vai ser interna, sempre.
A não ser que seja fertilização in vitro, que é uma ação do médico do homem, né? Mas naturalmente a fecundação é interna. No caso desses animais, a fecundação ela vai ser tanto interna quanto externa. Continuando aqui a leitura. A fecundação pode ser externa, como costuma ocorrer em cefalópodes e gastrópodes. Cefalópodes são as lulas e gastrópodes são os caramujos. O interessante é que existe exceção à regra, ou melhor, em alguns representantes da classe dos bivalves, de água doce, os machos lançam os espermatozoides na água e a correnteza os leva para encontrarem o óvulo dentro da fêmea. Trata-se, portanto, de fecundação interna. Então, os animais que fazem a fecundação interna são os bivalves, aqueles que produzem as pérolas. E aqueles que fazem a externa são os cefalópodes e os gastrópodes, tá certo? Continuando aqui, gente, sobre outro aspecto do desenvolvimento dos moluscos. Gente, o desenvolvimento deles pode ser direto ou indireto, tá certo? Esse conteúdo também está na página 234. Vamos ler aqui no segundo parágrafo, ó, no tópico da reprodução. O desenvolvimento é direto em espécies como o caracol e indireto em espécies como ostras. Mas o que seria esse desenvolvimento direto e indireto? Gente, ó, o desenvolvimento direto é quando o bebê já nasce no formato do adulto. No nosso caso, nós seres humanos, o desenvolvimento é direto. O bebezinho já nasce todo formado, todo com aspecto de um corpo de adulto, só que bebê, que ainda vai crescer. Já tem alguns animais que têm desenvolvimento indireto. A mãe coloca ovos no meio e esse ovo fora do corpo da mãe vai se desenvolver, virar uma larva, outra larva e, por fim, se converter no corpo do adulto. Tá? Então, os moluscos, eles fazem os dois tipos de desenvolvimento, ó. Igual aos artrópodes, gente. Alguns insetos, eles passam pelo estágio da larva, como a mosca, a mariposa, a borboleta. A larva se desenvolve, vira a pupa. Depois surge a ninfa, para que aí surja a fase adulta do animal. Então, aqui é o desenvolvimento também indireto. Tá certo? No desenvolvimento direto, como eu já expliquei, os indivíduos já nascem no formato do adulto. Tá? Vamos ler aqui, gente. O desenvolvimento é direto em espécies como o caracol e indireto em espécies como as ostras. No desenvolvimento direto, os seres vivos geram descendentes que já nascem idênticos aos seus genitores. No desenvolvimento indireto, o ser vivo é uma larva ao sair do ovo e se transforma depois no indivíduo adulto. Beleza? Professora, me diga outro grupo mais evoluído que também faça isso. Os anfíbios. Os anfíbios, eles passam pelo estágio da larva, do girino, para que então surja o indivíduo adulto. Tá bom? Sobre as relações ecológicas, né? Qual é a importância desses animais na natureza? Bem, eles fazem parte da cadeia alimentar porque são predadores, tá? Um aspecto um pouco ruim, né? São vetores de doenças, né? Tem uma espécie importante que ela se torna um hospedeiro intermediário de um verme que, se a pessoa estiver numa lagoa, não estiver protegida, esse verme pode entrar e se desenvolver no intestino da pessoa, tá? Então, eles também se tornam hospedeiros intermediários, né? Um tipo de vetor de certas doenças. E outros podem digerir madeira, meu povo. Olha só. Alguns moluscos que moram em mangues, por exemplo, que são regiões com a madeira bem úmida, eles são capazes de comer a madeira, extrair dali o seu alimento, tá? Nessa extração, eles também são capazes de nutrir o solo, porque colocam ali a matéria-prima decomposta, certo? Então, eles têm grande importância ecológica em alguns ecossistemas, como o manguezal. Vamos ler aqui, pessoal, no livro de vocês também, para a gente concluir a aula, tá? Relações ecológicas. Muitos moluscos são excelentes predadores, como o polvo de anéis azuis, que caça peixes introduzindo veneno com a mordida. Outros moluscos curiosos são os teredos. Eles são bivalves, aqui é a foto de um teredo, ó. Essa foto que eu coloquei no slide é de um teredo. Eles são bivalves, capazes de perfurar e digerir a madeira, comumente encontrados em manguezais no litoral brasileiro. Ajudam na degradação da madeira de troncos mortos caídos na água,
facilitando a liberação de nutrientes que enriquecem o solo do local. Então, são animais que possuem aí uma importância ecológica maravilhosa, tá bom? Então, com esse conteúdo, nós concluímos a nossa aula de ciências tratando dos moluscos, tá? E para fixar o conhecimento, vamos agora resolver algumas questões da página 235, tá certo? A gente vai resolver e vamos corrigir de um por um, tá bom? Primeira questão diz assim: cite 3 características exclusivas dos moluscos, ou seja, que só eles têm em relação aos outros animais. Vamos lá. Respondam para mim. E aí, conseguiram encontrar alguma resposta? Ó, só esses animais possuem um manto, gente, que é aquela estrutura capaz de produzir uma pérola. Só eles possuem rádula, que é aquela língua raladora capaz de digerir a madeira. E só eles têm o pé musculoso ou tentáculos para a locomoção. Então, são características exclusivas desses animais, certo? Segunda questão. No filo Molusca surgiu no início da Era Paleozoica há cerca de 500 milhões de anos, sendo representado por milhares de espécies. Os mares antigos apresentavam grande biodiversidade comprovada pelos milhares de fósseis encontrados em seus sedimentos. No litoral sul do Brasil são encontrados amontoados de conchas de moluscos denominados sambaquis. Nesse contexto, identifique as características gerais dos organismos representantes desse filo. Então, essa questão pede o quê de vocês? Que a gente coloque aqui aspectos gerais desses animais, tá? Então, a gente pode dizer o quê? São invertebrados, de corpo mole, reproduzem-se de forma sexuada, tá? Algumas espécies têm cabeça bem desenvolvida, enquanto outras não têm cabeça. Possuem sistema circulatório que transporta oxigênio e nutrientes. Então, são coisas que os animais fazem, tá certo? Vamos aqui para a terceira questão. Uma estrutura comum do tubo digestório de várias classes de moluscos é a rádula, que funcionam como uma língua raspadora e trituradora de alimentos. Porém, nos bivalves, a rádula está ausente. Por quê? Se a rádula é um instrumento de alimentação dos moluscos, como é que um bivalve vai se alimentar, já que ele não tem rádula? Muito simples, né, gente? Responda aí, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês. Por favor, não vou dizer a resposta agora. Eu quero a resposta daqui a 1 minuto. Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha de Deus para a gente ouvir. Abra o seu olho e vê que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter. E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer. Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver. E é tão fácil de dizer. Por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. E aí, pessoal, encontraram? Se a rádula é um instrumento de alimentação, como os bivalves conseguem se alimentar? Né? Já que não tem cabeça e não tem rádula. Os bivalves são animais filtradores, que se alimentam de pequenos organismos. Tá? Então, são animais que são capazes de filtrar a água, sugar a água do meio ali, e se tiver algum alimento dissolvido na água, eles vão se alimentar dessa substância. Certo? Eu vou pedir para vocês resolverem a quarta questão e a gente vai corrigir em sala de aula, tá? Então, gente, esse é o nosso último assunto, que vai cair na prova bimestral.
Próxima semana já é a semana de revisão, tá certo? Um abraço. Vou postar nesse momento esse slide lá no Class. Vocês podem baixar para vocês, tá? Para dar uma revisada. E também vou colocar na agenda o link dessa aula, tá? Que vai estrear amanhã a partir das 7h15. Um abraço e até mais!